Oi, como você está? Esse aqui é o canal Somando Mentes, meu nome é Eduardo e você está na jornada da leitura do livro de Salmos. E os salmos de hoje serão o Salmo 73 e o Salmo 74. Tem muita sabedoria nesses salmos, nós vamos ter acesso aqui a vários versículos que vai mostrar um salmista até um tanto quanto indignado. Então, para começar, veja lá o versículo 3 do capítulo 73. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele está sendo confrontado com uma situação que ele está vendo periodicamente, que ele enxerga a vida dele como parâmetro e a vida do outro muito melhor. É como a rede social da época. Há milênios atrás ele já se incomodava com isso e hoje nós continuamos nos incomodando com isso. Veja, por uma questão muito simples, somos seres humanos. Sempre estamos vendo a grama do vizinho mais verde que a nossa. E o pior, ele continua, olha o versículo 4. Para eles não tem preocupações, o seu corpo é sempre sadio. É aquele conceito da pessoa estar sempre seguindo redes sociais, olhando a vida do outro. O corpo do outro está sarado, a mente da outra está sarado, o bolso, o dinheiro do outro está sarado. E você vai ver ele mencionando isso aqui nos próximos versículos ainda. Ou seja, ele só vê o lado positivo, ele não consegue realmente enxergar que aquilo somente é aparência, é vendendo uma imagem na maioria das vezes. Olha o versículo 5, eles não partilham das canseiras dos mortais e eles nem são afligidos. Aqui ele está entendendo então que mortal só tem ele. Todos os outros é como se estivessem num plano já sobrenatural, acima de qualquer coisa. É óbvio, porque alegria 100% do tempo e por toda a vida não existe. Não tem como. Sabe que quando ele se confronta com essa realidade, ele se confronta com uma indignação. É como se a vida dele, sobre a vida dele, tivesse uma nuvenzinha negra chovendo todo o tempo e o céu estivesse azul e o sol brilhando na vida de todos os outros ao redor. Olha só a que ponto chegamos no versículo 12, ele diz assim: eis que estes são os ímpios e sempre eles estão tranquilos e ainda aumentam suas riquezas. É aquele momento ápice de que parece que o bolso deles sempre está vazio, enquanto que o bolso dos outros sempre está se enchendo. O que está acontecendo? Onde eu estou errando? Sabe esse confronto que nós temos? Olha só o versículo 13 então. Com efeito, agora ele chegou no máximo. Inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ou seja, ele está percebendo, chegou num ponto máximo dizendo: do que adianta eu fazer tudo certo se os outros estão fazendo tudo errado e a vida deles está bem melhor que a minha? Mas quem falou que isso é verdade? Isso é uma mera percepção da realidade. Isso não é a realidade. E você sabe do que eu estou falando. É aquele conceito das pessoas que você conhece, que elas mostram algo que elas aparentemente são, mas no íntimo, já um pouquinho abaixo da superficialidade da vida, você já percebe que está tudo bastante bagunçado. Então não é só com você que acontece o problema. Problemas acontecem com todo mundo que respira. Agora, quando nós vemos isso, agora vira a chave. O salmista vai virar a chave no versículo 17. Ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus e então atentei para o fim dessas pessoas. Sabe que, para complementar essa leitura, eu te convido a ir lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que diz assim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Para complementar esses dois pontos da Bíblia, vemos assim, então ele viu o fim das pessoas. Sabe que o fim importa mais do que o início. Se você começou mal, se você está mal, vamos lá, para agora e recomeça nesse momento. Você pode recomeçar. Da mesma maneira que, se você quiser continuar nos seus maus caminhos, você também pode. O nome disso é livre-arbítrio. Deus nos ama tanto que nos permite que isso aconteça. Que nós tenhamos essa liberdade, que vira, no caso, libertinagem, autodestruindo a nossa vida, querendo aparentar algo que nós não somos, querendo viver a vida do outro. Não, você tem uma vida maravilhosa para viver, mas você tem que se encontrar em Cristo para que essa vida maravilhosa apareça. E olha só o versículo 21, ele vai dizer assim, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Essa preocupação, essa dinâmica do medo, da dúvida, por que o outro tem mais e eu não tenho, por que ele parece mais saudável e eu não, por que a vida do outro brilha e a minha não brilha. Porque, veja só, é a vida dele, a vida dela. Você tem que contar a sua história.
deixar Jesus escrever no seu livro. E isso, dessa maneira que você está entronizando, que às vezes eu estou entronizando, isso vai trazer para o nosso corpo e vai refletir através até de doenças. Isso a ciência já comprova esses detalhes de que uma mente má reflete automaticamente, somatizando os problemas e daí explodindo no nosso corpo, até como um câncer, por exemplo. Sabe que esse ponto é o ponto máximo da tristeza, da angústia, da depressão talvez. E olha o versículo 22, ele percebe aqui que ele estava, o grande problema dele era: eu estava embrutecido, ignorante e como um irracional quando eu pensei dessa maneira. Embrutecido, ele perdeu, e aqui é importante a gente entender, ele perdeu a humanidade dele. Quando ele vê aqui que ele estava ignorante, ele perdeu a sabedoria. E quando ele estava irracional, claro, ele perdeu a racionalidade de entender o que estava acontecendo na vida dele. Isso acabou com o relacionamento que ele tinha com ele mesmo e muito menos com Deus. Mas ele foi confrontado diante dessa situação e ele então, óbvio, ele resolve mudar e dar glórias a Deus. Ele começa a entender, puxa, eu estava dessa maneira. Assim nós devemos nos deparar em alguns momentos e decidir mudar. E quando você vai para o capítulo 74, ele vai mostrar ainda aqui a indignação frente à perseguição da igreja. E ele começa a dizer, peraí Deus, olha só o que está acontecendo, estão perseguindo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. No versículo 8 ele diz assim, disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. E no 9, já não vemos nossos símbolos e já não há profeta entre nós. Sabe que ele chegou no ponto de ver que todos aqueles problemas, ele sabia que tinha que se voltar para Deus, mas havia naquele momento uma grande perseguição. Sempre vai haver grandes perseguições. E isso fica fácil quando nós vamos ver lá no livro de Mateus 24, no versículo 9, dizendo assim, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem está falando isso é Jesus. Então não adianta ficar olhando a vida dos outros como parâmetro, se está boa, se está ruim. Não importa como está a nossa situação, importa se estamos em Cristo, porque daí sim as nossas realizações serão perpétuas. A salvação da nossa vida e ajudar outros nessa caminhada será perpétua. Isso é o que importa. Então se você crê em Jesus, se Jesus é o teu Senhor e Salvador, já saiba que você não vai ser muito agradável, que você não vai ser aceito, suas opiniões muitas vezes serão contestadas, mas desde que tudo isso esteja dentro da palavra e afinado com a vontade de Deus. Cuidado com a opinião. Opinião que não está na palavra é totalmente sua responsabilidade. Então cresça em sabedoria, não perca a sua humanidade, não fique embrutecido como o salmista falou que ficou, não perca a sua racionalidade. Você tem cérebro para pensar, para equalizar o conhecimento da Bíblia com a necessidade de falar ou de se calar em determinados momentos. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Compartilhe esse vídeo para que outros entendam e compreendam mais da sabedoria do Senhor. Deus abençoe e até o próximo. Tchau!